Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Olá, estamos aqui no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Hoje estaremos com o intérprete de Libras, Everton. Nesse iniciozinho de ano letivo, a gente resolveu trazer uma conversa com vocês para a gente lembrar os elementos, os aspectos que são indispensáveis no processo de inclusão. Então, a gente começa o ano letivo percebendo, por exemplo, o quanto é importante a gente conversar com a família, né, Ivânia? Isso. Então, é como se fosse um dos marcos iniciais, antes da gente iniciar o nosso processo de avaliação com o estudante. Estão lembrados daquele processozinho que a gente vem falando desde o início do ano? Nós tivemos vários momentos de reflexão que a gente inicia na conversa com a família, a gente parte para a avaliação diagnóstica do estudante e aí a gente começa engajando a estruturação do plano educacional individualizado, configuração de estratégias, seleção de recursos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Vamos começar falando da importância dessa primeira comunicação, dessa primeira interação com a família, né? A família que vai trazer para a gente informações importantes, né, dessa experiência fora da escola, extra-escola, que precisa ser considerada, né, Ivânia, no processo de desenvolvimento do estudante. E como fazer isso? Como eu vou... O professor que está aí na sala de aula, na sala regular, no AE, vai iniciar. Como fazer isso? Como é que eu vou ter essa parceria com esse estudante, com essa família? Quando a gente está recebendo esse estudante de uma outra escola. Porque aquele estudante que já faz parte da escola, aí fica mais fácil, porque todo mundo já tem aquela convivência, não só com o estudante, mas todos os profissionais. Mas, mesmo assim, é importante que esse início de ano letivo, porque o estudante ele cresce, ele teve outras vivências, ele está em evolução constante, né, Patrícia? Então, assim, isso precisa ser considerado, sentar, conversar com o professor também ter esse momento com a família e, a partir daí, aí o professor vai ter essas observações, considerando o relato que a família trouxe, o desenvolvimento dele do ano anterior, porque aí fica tudo registrado no diário online, não é isso? Sim. Então, tem como a gente perceber em que nível aquele estudante está. Mas não tem nada pronto, porque o estudante está em constante evolução. Então, você vai pegar ali para ter o norte, juntamente com essa fala da família. Mas aí você vai começar a trabalhar a partir do seu olhar. São ferramentas, mas não são ferramentas prontas. Isso. Lembra que a gente conversou ao longo do ano que é importante a gente priorizar o desenvolvimento integral do estudante. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento integral, a gente não está só se referindo ao estudante com deficiência. A gente está pensando no estudante com transtorno de aprendizagem também, né? Que agora faz parte das nossas demandas na sala de recurso e na sala regular, que sempre fez. E aí, quando a gente pensa nesse desenvolvimento global, a gente considera aspectos do fazer, da dinâmica, da interação, da comunicação dessas pessoas fora da escola. A gente precisa de informações do desenvolvimento e da interação dessa pessoa em diversos ambientes sociais que ela frequenta, isso, na comunicação com a família, na interação com elementos que compõem a casa, né, para que a gente tenha informações que são importantes para a gente incluir no plano educacional individualizado. Por isso que é tão importante, no início do ano letivo, a gente estabelecer essa conversa com a família, para que essas informações, elas componham o quadro, né, de informações gerais, que a gente precisa ter conhecimento, para que a gente possa estruturar estratégias de desenvolvimento, né? Então, outro aspecto muito importante, né, que a gente já pode passar para esse segundo tópico, que é a avaliação diagnóstica inicial do estudante, considerando que a gente já teve essa conversa com a família, que a gente já tem informações da vivência desse estudante extra-escola, então a gente vai passar a ter um momento específico com ele, para a gente perceber como é que anda o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo e as interações sociais. É um momento individualizado, onde a gente vai ter, claro, que sistematizado com antecedência o que é que a gente quer perceber nesse estudante e o que a gente precisa perceber nesse estudante.
E é importante também entender para que serve essa avaliação, porque essa avaliação não é uma punição. Você não vai ter essa avaliação para poder dizer, esse estudante não sabe isso, não sabe aquilo. Vai ser uma ferramenta, uma estratégia para poder você planejar o que é que você vai de verdade oferecer a esse estudante. O que é que ele vai ser contemplado, onde e como eu vou começar. Porque mesmo no diário online, está lá registrado que o estudante já desenvolve isso, algumas características, algumas habilidades, é importante você perceber, porque muita coisa pode ter mudado, o emocional, o cognitivo, pode ele ter passado por alguma situação que o que está no diário online não é o que você percebe, mas pode ser também a mudança de professor. Isso a gente precisa considerar, respeitar e esperar o tempo desse estudante a ter esse envolvimento com você, porque ele precisa se sentir seguro com essa nova professora, seguro com esse novo ambiente, se ele mudou de escola. Então, precisamos considerar para poder estar contemplando esse estudante. E essa avaliação diagnóstica, ela vai te repassar como esse estudante está. A gente teve as informações, né, da família, então estamos desenvolvendo a avaliação diagnóstica, que vai perceber os vários campos de desenvolvimento. Com essas informações, a gente vai estruturar o PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, que vai dar condições de verdade da gente desenvolver todo um planejamento estratégico, e aí a gente está falando de adaptação, de adequação e de personalização, não é? É aquilo que a gente vem sempre discutindo, que a gente acredita e que é perfeitamente possível a gente desenvolver uma estratégia pertinente, significativa, que seja transformadora para esse estudante, considerando, obviamente, suas particularidades, suas necessidades, o que ele consegue, o que ele ainda não conseguiu. Então, a gente só vai poder ter essa visão ampliada se a gente faz a avaliação diagnóstica inicial. E aí vem o nosso colega Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou PDI, como a gente costumava chamar, né? Na nossa rede agora a gente chama de Plano Educacional Individualizado, que é o registro, que é o documento norteador, um documento obrigatório norteador, que vai fazer com que a gente elenque prioridades, que vai fazer com que a gente tenha um mapeamento desse estudante para a gente pensar pertinente, para a gente pensar personalizado, né? Quando a gente faz isso, a gente vai construir estratégias significativas, que é outra demanda muito importante que a gente precisa conversar. Quais as estratégias significativas para aquele estudante? E a partir daí eu vou selecionar os recursos que são pertinentes para aquele estudante e que sejam coerentes com o meu objetivo na minha estratégia, né, Ivânia? Isso. E esse PDI, é bom lembrar que não é um trabalho especificamente só do AE. A professora da sala regular, ela precisa ter esse planejamento para esse estudante, porque junto com a professora do AE, aí sim, vamos contemplar, vamos criar estratégias e ter essa troca de como vamos alcançar esse estudante, como é que ele vai avançar, como vamos estimular para que ele continue avançando, participando, se sentindo pertencente da sala de aula, pertencente desse movimento, desse atendimento na sala do AE. E também nos horários do recreio, dos esportes, das datas comemorativas, né, Patrícia? Então, assim, toda essa organização, aí você vai estar elencando, você vai estar priorizando dentro das possibilidades de cada estudante. Porque não devemos esquecer nunca que cada estudante ele é único e ele avança dependendo do seu foco, das suas especificidades. Então, vale lembrar que cada um se desenvolve à sua maneira, ao seu jeito. E o professor não deve desistir nunca, porque ele vai ter o seu tempo e o avanço vai acontecendo de maneira muito espontânea. Isso. Outro aspecto que é bastante importante, né, e que faz toda a diferença quando a gente pensa na configuração dessa escola inclusiva que a gente tanto deseja, né, é a boa interação, é a boa comunicação entre todos que fazem a comunidade escolar. Então, a gente precisa pensar num processo de inclusão onde todas as pessoas conheçam, possam participar e dar a sua contribuição para o estudante com deficiência.
E aí a gente está falando da interação entre o professor da sala de recursos multifuncionais e o professor que está na sala regular, né? Junto com a parceria com o coordenador pedagógico e todos os outros que trabalham no ambiente da escola. Então, quando a gente fala nessa comunicação e interação entre o professor da sala regular e o professor da sala de recursos, a gente está entendendo que o trabalho que é feito na sala de recursos, ele está muito bem alinhado com a dinâmica da sala de aula, né? E aí a gente pode pensar nas adaptações de atividade, né? Nas adaptações de currículo, nas adaptações metodológicas, na parceria, quando a gente prioriza as adaptações físicas, e aí a gente está falando de acessibilidade, né? Para que a gente de verdade propicie desenvolvimento para esses estudantes. Então, essa parceria, ela é fundamental. A gente sabe e a gente sempre discute o quanto é importante um trabalho cooperativo no processo de inclusão, né, Ivânia? Exatamente. E quando conseguimos ter essa organização, elencar, com certeza esse estudante, ele começa a ter acesso à escola, ele começa a permanecer e a participar. E isso é o retrato, é o foco da inclusão, que esse estudante ele tem acesso no ato da matrícula, mas para ele permanecer, ele precisa ser contemplado, precisa ter um trabalho significativo, senão ele não quer permanecer, ele não quer voltar, porque ele não participa, ele percebe que está ali no cantinho. Então, quando esse trabalho é feito dessa maneira, observando e contemplando o que ele necessita, então ele permanece, ele quer voltar, e isso gera satisfação, as emoções começam a realmente existir, não é, Patrícia? E todos os outros estudantes, eles começam a perceber que ele também aprende, ele também participa, ele também dança, ele também pinta, ele também grita, ele também corre, cada um com o seu jeito de ser e de participar e de atuar. Então, vamos recapitular o que foi que a gente falou até agora, como elementos indispensáveis e importantes nesse processo de inclusão, para esse iniciozinho de ano, para que a gente possa de verdade chegar na escola e fazer nossos planejamentos, considerando essas questões que são tão relevantes para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Então, a gente falou, primeiramente, da importância da interação com a família, depois a gente falou da importância da avaliação diagnóstica do estudante, nessa sequência mesmo, sabe, que facilita bastante. E aí a gente falou da estruturação do plano educacional individualizado, que é fundamental, e da boa interação e comunicação entre todos que fazem o contexto escolar. Então, se a gente começa pensando nesses 4 elementos que são indispensáveis, de verdade a gente vai ter muito mais autonomia e segurança para estruturar todo o processo de adaptação desse estudante que está chegando na escola, muitas vezes já é um estudante que faz parte, né, da escola dos anos anteriores, mas muitas vezes a gente recebe estudante novato, que a gente não tem informações e a gente precisa, no mínimo, estruturar essa sequência dinâmica que vai dar condições da gente ter subsídios para fazer uma prática pedagógica significativa, né? E a gente estruturar um processo de inclusão, porque é um processo mesmo com vários ritmos e com várias demandas. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam estruturar e refletir sobre esse iniciozinho de ano, considerando esses aspectos que são importantes. Voltem lá nas aulas que a gente gravou, nos nossos encontros desse início de semana, onde a gente falou das questões culturais que são importantes no processo de desenvolvimento do estudante, do acolhimento, do afeto, e vamos com tudo, fazer um ano intenso, feliz, significativo, com muitas transformações para o estudante, respeitando os direitos de aprendizagem que eles têm. Exatamente. Estamos nos despedindo, espero que este ano seja um ano de muita participação, de muita parceria. Estamos aqui e eu aguardo vocês no próximo momento. Não é isso? Pois é, um beijo grande. Vamos iniciar 2023 com muita alegria, com muito projeto, com muita sistematização, com trabalho intencional, para que a gente tenha resultados muito importantes para os estudantes com deficiência. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.